Saudações, eu sou Carlos Augusto, editor do Jornal Grande Bahia, e nós estamos em mais uma edição dos Diálogos Sociais do JGB com o pesquisador Clóvis Zimmermann. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia e um profundo conhecedor das teorias econômicas, das teorias sociais. Professor, é uma satisfação estar com o senhor mais uma vez em mais uma edição dos Diálogos Sociais do JGB. E para esta noite nós vamos discutir liberalismo, neoliberalismo do governo Bolsonaro, e eu começaria justamente lhe perguntando sobre esse campo de ideias acerca dessas formas de desenvolvimento socioeconômico. Carlos, inicialmente boa noite a você e boa noite a todos os ouvintes nossos, né? É mais uma satisfação poder aqui debater com você e todo mundo acerca de um tema que eu considero bem relevante, que é a questão do liberalismo e do conservadorismo no Brasil e no governo Bolsonaro. A gente pode separar o mundo das ideias em três grandes blocos, que seriam as ideias do bloco mais liberal, liberalismo, as ideias de um bloco mais conservador e, por fim, as ideias do campo marxista, socialista, social-democrata. Elas são opostas no mundo real e no mundo das ideias, né? Elas se opõem, porque o liberalismo dá um acento muito forte à questão do mercado, os conservadores uma acentuação muito forte da ideia da família monoparental, nuclear, e o campo do marxismo-socialismo com uma posição muito firme em defesa do Estado. Então, eles se opõem, né? Esses três campos de ideias. Nos últimos tempos, o socialismo e o liberalismo é que mais se confrontaram. Pronto. E nesse aspecto é curioso porque no Brasil nós temos o Paulo Guedes e ele vem dessa escola de Chicago que tem o Milton Friedman, mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco dessas ideias. Né? Elas surgem com Adam Smith, que é o liberalismo, e depois elas são contextualizadas de uma forma mais contemporânea na escola austríaca, inicialmente com Gomes, depois com Friedrich Hayek. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessas ideias, porque em 1945 encontram-se, após a Segunda Guerra Mundial, tanto o Hayek quanto o Milton Friedman para discutir não mais liberalismo, mas neoliberalismo. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses conceitos. Inicialmente, o liberalismo era um oponente do conservadorismo, né? Então, Adam Smith e David Ricardo, o pessoal se opunha fortemente a ideias absolutistas, ao Estado absolutista, isso no século XVIII, né? Posteriormente, no século XIX, como se já disse, né, o Friedrich von Hayek e o Milton Friedman que criaram uma escola austríaca e depois chamada de Escola de Chicago, que tinha uma vertente mais neoliberal. Essa vertente se opõe fortemente ao mundo socialista naquela época em que a Guerra Fria se acentuava. O que me chama a atenção é que o Friedrich von Hayek tem vários livros, né, mas um que eu gosto muito, que é a Constituição da Liberdade. O Friedman faz um pouco um manifesto de como é que ele pensa o mundo liberal, e tem umas coisas super interessantes, né? Ele acha que o Estado tem que se abster bastante da interferência na área social, mas ele, no fundo, diz que também não pode não ter nenhuma incidência, né? Então, assim, precisa ajudar as pessoas em situação de extrema pobreza, precisa ajudar. A questão da saúde é um outro gargalo, né? Porque ele, em tese, diz que precisa dar um apoio à saúde pública, mas, em muitos casos, diz ele, câncer, por exemplo, doenças mais graves não deveriam ser cobertas e pagas com dinheiro público. O mesmo em relação à aposentadoria, e aí o link com Guedes, né? O Hayek é bem claro, dizendo que o ideal do mundo liberal é que as pessoas pudessem, durante a sua vida, poupar recursos, poupar dinheiro, para depois
no final da vida, com essa poupança, poder viver sem interferência do Estado, né? Então, esse era o clássico do Friedrich von Hayek em relação à previdência, uma ideia que nos parece bastante absurda nos tempos de hoje, né? Porque os salários também são muito baixos, é muito difícil você conseguir poupar a vida toda e ainda guardar um dinheiro para quando você ficar sem condições de trabalhar. Mas assim, parece que o Guedes ele bebe um pouco dessas ideias para fazer essas propostas da Previdência que eles fizeram há um tempo atrás. Os críticos de Paulo Guedes aqui no Brasil chamam ele de old fashion, ou seja, um teórico ultrapassado, porque depois da escola de Chicago apareceram novos autores, né, nos Estados Unidos principalmente. Existe um filósofo que é muito interessante, um liberal chamado John Rawls. John Rawls escreveu sobre o liberalismo igualitário. Então, a proposta de John Rawls é um pouco a mais do que o Hayek, né? Então, ele propõe que se pense em reduzir desigualdade social, de redução da pobreza, etc, etc. Então, o Rawls é uma segunda vertente, uma vertente filosoficamente mais consistente que o Hayek, mais interessante e também mais condizente com o mundo real. O Hayek, por exemplo, dizia nos anos 60 de que a Inglaterra tinha chegado no topo do gasto social. A Inglaterra estava gastando 15% do PIB na área social. Hoje a Inglaterra gasta quase 30% do PIB na área social, e o Hayek achava que 15% já era demais. Então, assim, o mundo real ultrapassou o Hayek totalmente, né? Ele assim, perdeu totalmente o chão com a realidade. E aí o John Rawls e outros liberais se aproximam muito mais do que vem sendo feito hoje, um liberalismo mais igualitário, cobrindo um pouco liberdades com mais igualdade. E só uma questão ainda que é interessante, Carlos. O Hayek também tinha uma preocupação muito grande com eleições e com parlamento e com sindicatos, né? Ele achava que o medo dele era de um certo populismo dos políticos que fizessem aumentar os gastos sociais. Então, assim, nas entrelinhas dá para perceber um pouco um certo remorso do Hayek com a questão da democracia. E porque ela incomodava, porque ela pressiona, porque a democracia não deixa os burocratas fazerem tudo o que eles querem. E parece um pouco também o bolsonarismo, né? Uma certa encrenca com a democracia, uma dificuldade de lidar com forças democráticas, que era exatamente a questão do Hayek também. O John Rawls, esses contemporâneos, já são bem diferentes, eles já sabem lidar com a democracia, eles sabem lidar com a liberdade, então eles são muito mais consistentes e mais interessantes. Eu sugiro, inclusive, quem quiser se aprofundar, John Rawls é uma leitura. E assim, então, Carlos, e esse é o problema do Guedes, é um pouco esse, ele está usando um liberalismo ultrapassado, né? O mundo mudou e eles continuam nas teses dos anos 50. Nenhum país desses países industrializados seguiu os receituários do Hayek, ninguém, né? A saúde pública na Inglaterra, no Canadá é excelente, cobre tratamentos complexos e caros, né? Então, a aposentadoria é a mesma forma, né? É impensável no mundo hoje de que alguém tenha que trabalhar a vida toda para se aposentar, não é aceito. Os gastos sociais, eles dobraram, mesmo com Margaret Thatcher, a Inglaterra dobrou os gastos sociais em relação à época do Guedes, né? Então, assim, do Hayek, né? Então, o liberalismo que o pessoal está trazendo aqui para o governo, ele é super ultrapassado. Teria que dar uma repensada nele, porque ele não se sustenta para o mundo atual. Quer dizer, não há nenhum país desses países ditos desenvolvidos que utiliza esse liberalismo. É curioso essas observações, até porque o Rawls, John Rawls, ele traz essa ideia de liberalismo igualitário, né? Que, obviamente, essa ideia de igualdade, ela é uma ideia que passa bem distante da própria ideia de liberalismo, porque é um conceito teórico que ele sempre
impulsiona a ampliação da desigualdade. Sempre que as teorias liberais são adotadas, a ampliação da desigualdade, e aí eu faço um link com o Brasil, ela ocorre, né? Desde que governos neoliberais, como o de Temer, e agora o ultraliberalismo, como estão sendo conceituados por alguns pesquisadores do Bolsonaro, assumiu, nós tivemos uma ampliação da concentração de riqueza e o aumento da desigualdade social. No entanto, ainda continuamos, eu gosto de destacar isso, como sendo uma das principais sociedades, um dos principais países a produzir riqueza no mundo, ou seja, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e, no entanto, temos uma das sociedades mais desiguais. Portanto, nós não temos um problema de produção de riqueza, nós temos um problema de distribuição de riqueza. Mas voltando ao nosso debate, que é sobre liberalismo e neoliberalismo, e aí o Guedes, ele vai, né, ele estuda com o Friedman, né? Então essa old school que você fala é o do Friedman, e ele tem aquela experiência no Chile, que marca muito ele inclusive tratou disso logo que assumiu no governo, tratando como um bom exemplo, mas logo depois veio uma crise democrática no Chile por direitos sociais, porque todo aquele modelo liberal terminou promovendo uma contínua desigualdade profunda e estrutural na sociedade, a ponto dos chilenos quase experimentarem uma revolução social aqui na América do Sul. Isso, o Chile foi o único país que seguiu esse receituário, mas o Chile sob condições de uma ampla ditadura militar, né? Então, o que é muito estranho, né? Por um lado, o Hayek é um grande defensor das liberdades para cá e para lá, todo o tempo falando da liberdade, mas o liberalismo dele só consegue ser implantado numa ditadura das piores que houve na América Latina, que foi o caso chileno. Então, assim, o Chile, de fato, implantou a privatização de universidades, de saúde, previdência, etc. Depois da reabertura, o Chile começou a rediscutir essa questão do exagero que foi na questão da privatização e culminou com essas rebeliões que a gente viu no ano passado e um povo insatisfeito com os serviços privados que existem naquele país. Agora, existe uma coisa que eu queria chamar a atenção também, Carlos, é que o liberalismo do Guedes, do Bolsonaro, eles também juntam um pouco com a ideia de conservadorismo, que também o conservadorismo se opõe um pouco ao liberalismo e vice-versa. Mas aqui se tenta fazer uma junção que eu acho que, do ponto de vista teórico, é até interessante, só não funciona do ponto de vista prático, mas assim... O mercado falha e quem assume essas falhas não vai ser o Estado, mas vai ser a família. Então, na questão da saúde, quem vai cuidar dos idosos, a ideia é essa, são as famílias, né? Quem vai cuidar das crianças com a homeschool seriam também as famílias. Então, você destitui o Estado de prover uma série de serviços e passa esses serviços para as famílias. Esse tipo de proposta... de destituição dos serviços do Estado e que elas passem para as famílias foi feito muito tempo na Alemanha, mas só que a grande diferença da Alemanha em relação aqui é que o Estado patrocinava financeiramente esse tipo de família nuclear, em que o homem buscava o trabalho e o recurso e a mulher ficava em casa. Então, mas assim, financiado com recursos do Estado, se dava ajuda às crianças financeiramente. As mulheres hoje na Alemanha ainda recebem um auxílio para terem crianças e para ficarem em casa, etc, etc. Então não precisava de creche e também os idosos eram cuidados em casa. Só que esse tipo de relação ela acabou ruindo, né? As famílias se tornaram mais pequenas, as mulheres, muitas entraram no mercado de trabalho, e voltar ao passado nesse tipo de coisa sempre é muito difícil. Que no fundo os conservadores, eles eram... os típicos defensores da ideia da ordem e do progresso na França, ou seja, de um lado eles defendiam o progresso, que era o novo capitalismo surgindo, mas eles gostavam muito da ideia de ordem que existia no feudalismo, então eles faziam uma junção, e aqui no Brasil os liberais sempre gostaram muito dessa ideia de ordem e progresso, justamente para
para ter uma ordem moral e ter um progresso na defesa do capitalismo. Só que, como eu estou dizendo, né, essas coisas não funcionam, né? Mudanças de mentalidades são mudanças que demoram muito, e também as pessoas e mulheres que entraram no mercado de trabalho dificilmente vão aceitar ficarem em casa e depender dos seus maridos, né? Então, o bolsonarismo está com uma grande dificuldade. A ministra mesmo, Damares, tem feito muito pouca coisa, porque não é da orientação liberal do governo financiar as famílias com recursos, né? Então fica muito no discurso, esse discurso não leva a quase lugar nenhum, é um ministério sem cara, sem recursos e sem muitos projetos. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que há uma dificuldade latente em um projeto de um lado liberal, que se junta com uma proposta conservadora do ponto de vista da moral, duas ideias que dependem os conservadores dependeriam de recursos, e os liberais que o Guedes defende são old fashion, né? Liberais que não existem mais em lugar nenhum do mundo desenvolvido. Então, assim, nós estamos numa encruzilhada muito grande. Talvez, resumindo, assim, o grande empecilho para o Bolsonaro é, de fato, o Paulo Guedes. Os militares recentemente tinham pensado em fazer um novo PAC, né, chamado de Plano Brasil. Esse plano já foi descartado por Guedes. E aí vamos continuar nesse liberalismo que não produz mercado, não produz consumo, não vai produzir crescimento e não vai criar mais igualdade social, e sim aumentar a desigualdade social. Em termos gerais, o panorama no próximo período não é muito positivo, justamente porque a gente trouxe de fora ideias incompatíveis com o atual desenvolvimento do Brasil. Perfeito. Então, nós temos um processo de oposição entre o conservadorismo de base religiosa dentro no núcleo do governo Bolsonaro e ideias liberais que pressupõem umas formas, digamos, das liberdades individuais não conservadoras, né? Principalmente a questão da reafirmação da sexualidade, das ideias de... Sim, mas o liberalismo nosso, ele é só econômico, né? Ele não pega o cerne, que também é a questão das liberdades, a não ser conveniência, né? O Bolsonaro voltou a falar de liberdades agora em relação à pandemia, mas é mais conveniência. Eles têm uma certa dificuldade com as liberdades, né? Então, assim, o liberalismo é só o econômico, e o conservadorismo aí, de fato, é família, valores morais, que de fato tem bastante a ver com as igrejas neopentecostais que trouxeram para o Brasil essa ideia de família nuclear. Porque, assim, no Brasil nós não temos essa tradição, nenhuma tradição conservadora de um passado em que tudo era brilhante, né? Se a gente lê o Gilberto Freire, que faz uma boa radiografia do Brasil colonial, a igreja não foi quem definiu valores e normas no Brasil, mas sim a Casa Grande. E a Casa Grande era banco, era igreja, era prostíbulo, era tudo mais. E a gente sabe que havia na Casa Grande relações forçadas entre senhores de engenho com as escravas, e daí surgiram o grupo que a gente chama aqui de mulatos. Mas, assim, o movimento negro, com toda razão, diz que a mistura de raças aqui no Brasil foi muito forçada, ela não foi uma mistura que se deu em pilares de igualdade, mas foi forçada. E esse é o problema, nós não podemos voltar ao passado em termos de conservadores, porque o nosso passado não tem um passado de conservação da família, né? Imagina, a família do senhor de engenho de longe não pode ser um exemplo para nós. Então a gente está tentando importar da Europa, dos Estados Unidos, um modelo de família perfeita, né? Que nunca existiu por aqui, não sei se nem vai existir, né? Não é tão fácil assim transplantar modelos de um país para outro, principalmente quando isso abrange valores e normas, né? Perfeito. Então, assim, só fechando todo esse debate em torno de liberalismo, neoliberalismo do governo Bolsonaro. Então, assim, o laboratório que o
o neoliberalismo transformou o Brasil, está resultando numa ampliação da desigualdade. O senhor acredita que eles estão acenando agora com a possibilidade de uma mudança nos programas sociais, né, e ampliar o número de pessoas beneficiadas, né, e ampliar o valor de repasse. O senhor não acredita ou acredita, como o senhor avalia, professor Dr. Clóvis Zimmermann, a postura desse governo com relação a essas políticas sociais? Bom, o clássico do bolsonarismo, do liberalismo, é ser contra, né? E todo esse movimento que resultou na eleição de Bolsonaro, uma grande parte é contra a Bolsa Família, contra as políticas sociais. Isso é fácil de você dizer quando você está na oposição, mas quando você está em governo, as relações são muito mais complexas. E, mais uma vez, se percebe aqui que como o liberalismo tem dificuldades, porque, assim, de um lado, o liberalismo é uma corrente, uma ideia, de outro, o mundo real ultrapassa bastante isso, e quando estão no governo, o caso de Margaret Thatcher foi similar, ela conseguiu fazer poucos cortes sociais na Inglaterra, porque uma coisa é você defender isso na oposição, outra coisa é você ser governo. Bom, o que o Bolsonaro está tentando fazer? No fundo, ele está tentando sobreviver politicamente, porque ele vem numa queda de popularidade. Ele, com o auxílio emergencial, tem um apoio de mais ou menos 11 a 15% dos eleitores apoiam ele em função do auxílio emergencial. Então, assim, a popularidade dele vinha caindo e ela só se mantém em função desse auxílio emergencial. E o que eles vão fazer? Obviamente, tentar melhorar o Bolsa Família, ampliar o número de pessoas que serão atendidas, beneficiadas, para tentar manter a popularidade ou até aumentar a popularidade. É incorreto isso? Em tese, não, né? Agora, claro, é incorreto para um grupo que sempre dizia que isso não era correto. Então, a gente tem uma tentativa de utilizar os benefícios sociais para Bolsonaro sobreviver politicamente. Essa é a razão, unicamente essa é a razão única. Não tem outra razão. Pronto. Eu vou encerrar essa entrevista, professor, justamente falando de um outro problema. O Mansueto, que é o secretário do Tesouro Nacional, que controla todo esse fluxo de capitais, né? Enfim, que fica ali tensionando mais moeda, menos moeda, ele indicou que sem uma ampliação da carga tributária será impossível manter esses gastos novos que o governo acena, né? Por outro lado, essa expansão da moeda emitida esse ano ampliou o déficit de conta corrente. Possivelmente nós teremos no ano de 2021 um maior dispêndio no pagamento dos juros da dívida, né? Eu queria que você fizesse análise desses elementos, mas antes de eu encerrar minha participação, passando esses questionamentos para o professor Dr. Clóvis Zimmermann, e também desejando solidariedade às pessoas que estão convalescendo da Covid-19, são milhões de pessoas ao redor do mundo, outras milhares de pessoas faleceram aqui no Brasil, então eu presto as minhas condolências aos familiares, e por fim eu também presto minha solidariedade aos milhões de brasileiros que perderam os empregos, que passam por sérias restrições orçamentárias, e que eu espero que realmente possamos superar esse momento de grave dificuldade que ocorre no mundo, mas também que ocorre aqui conosco no Brasil, de uma forma ainda mais intensa em função das políticas neoliberais. Então eu gostaria que o senhor fizesse essa análise, até porque do Mansueto Almeida, da expansão da moeda, e o senhor colocasse justamente como o senhor pensa a questão como é que eles vão equacionar isso, uma vez que este Congresso que está aí é contra o aumento da carga tributária. Carlos, esse é mais um exemplo de como o liberalismo tem dificuldades com a política real. Ou seja, uma coisa é você fazer oposição, escrever livros, outra coisa é você fazer um governo real. Então, ele vai precisar se sustentar politicamente com o governo, ele precisa... Nenhum governo ganha eleição cortando
gastos, né? Só vai perder. E para ele se manter no cargo, ele precisa possivelmente aumentar a carga tributária, mesmo que o liberalismo do Guedes seja contra, né? Então, assim, só para todo mundo ter uma ideia, isso é uma coisa que acontece em todos os países ditos desenvolvidos. Todos eles têm um pouco esse dilema, né? Os liberais criticando o aumento de gastos, mas o que a gente vê no mundo real é governos aumentando seus gastos porque precisam se legitimar politicamente. E isso é mais um exemplo de como o liberalismo, como ideia política, é um grande fracasso do ponto de vista de uma gestão pública que tenha resultados e também que tenha continuidade política. Muito obrigado. Professor Dr. Clóvis, eu lhe agradeço por mais essa participação nos diálogos sociais. Vamos tentar agendar um novo encontro, ver a sua disponibilidade para discutirmos novos temas que afetam a humanidade, nós aqui no Brasil, e tentar fazer uma correlação com os problemas que ocorrem aqui e esses problemas em âmbito global. Foi uma imensa satisfação. Nós queremos agradecer também a audiência, as pessoas que nos acompanharam, e vamos dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado.